Olá, meu nome é Kaique, estudante de engenharia, amante de física e ciência de modo geral e tentando entender esse clima doido que faz no nosso planeta. Hoje a gente vai discutir o conceito de calor e temperatura, entender que essas coisas são diferentes, beleza? Então vamos lá. É verdade que no seu dia a dia você usa calor como sinônimo de temperaturas altas ou mesmo de temperatura, e não tem problema nenhum porque isso não causa prejuízo de entendimento. As pessoas falam, se você falar que está com calor ou que está quente, as pessoas vão entender, compreender o que você quer dizer e tudo sem problema até aí. No entanto, na ciência e na física nós gostamos de ter conceitos muito bem definidos. Desse modo, a gente tem conceitos que dá pra entender que A é A e B é B, não existe a possibilidade de interpretação. A gente não gosta de coisas ambíguas, porque coisas ambíguas elas induzem ao erro e na ciência isso não é bom, certo? Agora que você entendeu que calor e temperatura não são a mesma coisa, você deve estar se perguntando, beleza, não são a mesma coisa, mas o que é então calor? Para isso, vou ter que contar uma historinha para vocês, então vamos lá. Lá, originalmente, no século XIX, as pessoas achavam que calor era proveniente de um fluido que tinha alguma relação com o movimento. E esse fluido é que mudava a temperatura dos corpos. Existiam outros conceitos, tá? Esse não era o único conceito que entendiam por calor, ou que teorizavam com calor, mas esse era o mais popular. Até que em 1798, um carinha chamado Benjamin Thompson, ele observou que canhões recém-disparados, eles tinham a lataria do seu canhão aquecida. Então ele começou a pensar, caramba, mas como é que isso acontece? Depois de estudar esse fenômeno com mais detalhe, ele chegou à conclusão de que o calor não se tratava de um fluido. Mas apesar dele ter apoio de cientistas importantes, a comunidade científica meio que esnobou a ideia dele, então ela ficou morta. Até que chegamos no final do século XIX. E daí se descobriu que o atrito entre dois corpos era capaz de gerar quantidades ilimitadas de energia térmica. E a ideia de calor como fluido ela foi dominante até cerca de 1840, quando algumas experiências derrubaram essa tese de vez. Em destaque para a experiência de Prescott-Joule, não sei se eu pronunciei certo. A experiência dele consistia em um dispositivo simples, onde você tinha duas massas, uma em cada lado, passando por duas roldanas, preso a um dispositivo com um recipiente com água. O que acontecia? Conforme essas massas se moviam, aqui em cima tinha um mecanismo que girava, dentro do recipiente de água nós tínhamos as aletas que giravam a água e deixavam ela agitada, e lá tinha um termômetro. Ele observou que conforme a água ia se agitando, a temperatura que o termômetro marcava subia, e ao parar essa agitação ela tendia a diminuir um pouco. Então ele chegou à conclusão de que a temperatura ela tinha a ver com a agitação do corpo, e que o calor tinha a ver com a transferência dessa agitação. Pode parecer confuso, mas calma aí que vai ficar mais claro. Ele conseguiu estabelecer uma relação entre trabalho e quantidade de energia transferida na forma de calor. Tem gente que fala que isso é equivalente mecânico do calor. Não tem problema, as duas formas de falar estão certas. Então basicamente o calor é uma energia, é a transferência de energia térmica de um corpo com a temperatura mais alta para uma temperatura mais baixa. Trocando em miúdos. Se você tiver dois corpos aqui, eles podem estar a 1000 graus Celsius, só que eles estão à mesma temperatura, você não tem calor, porque eles não estão transferindo temperatura um para o outro. O calor é essa transferência de energia térmica. Acho que deu para ficar claro agora, né? Então, se a gente sabe que isso é o calor, você deve estar pensando, tá, a gente entendeu, mas como é que eles medem o calor? A unidade de medida do calor é medida em Joule, que também é usado para trabalho. E a fórmula, você vai pegar a massa que você está medindo, né, o objeto que você está medindo o calor, a massa dele, vai multiplicar pelo calor específico dele e multiplicar pela variação de temperatura. Estou falando dessa fórmula porque aqui ela mostra pra gente, deixa bem claro que se não houver variação de temperatura, independente de quantos corpos estejam ali, se eles estão a 1000 graus, 1 milhão de graus, se não houver variação de temperatura, então não existe calor, porque o calor é essa mudança de temperatura de um corpo para o outro. Lembrando que ela sempre vai no sentido do corpo com a temperatura mais elevada para menos elevada. Acho que deu para entender, né? Então, basicamente, a gente só tem calor se a gente tem dois corpos em um sistema que tem diferentes temperaturas. E daí, essa temperatura vão ser trocadas até que elas se estabilizem. Se vocês viram os vídeos da estrela, vocês devem lembrar que eu comentei que a natureza sempre quer buscar o equilíbrio. E o calor é uma forma de buscar o equilíbrio. Porque se você coloca um corpo quente em um ambiente com um corpo frio, a ideia é que nesse sistema que eles se encontram, o corpo quente vai perdendo temperatura e o corpo frio vai ganhando temperatura até que eles cheguem em equilíbrio. Que é basicamente assim que o calor funciona. Existem basicamente 3 formas de transmissão de calor. A condução, que é quando você, por exemplo, está com ferro quente e vai passar roupa.
ao encostar o ferro quente na sua roupa, ele está transferindo a temperatura dele, ou melhor dizendo, transferindo o calor do ferro para a roupa. Daí a temperatura vai mudar e isso é o que eu chamo de condução, onde tem contato. Outra forma é convecção. Por exemplo, você já entrou num elevador em um dia um pouquinho mais quente e você notou que quanto mais pessoas entravam, mais calor ficava, é porque o ar ali dentro está trocando a temperatura de vocês, está dando um movimento de calor ali dentro. Então, essa transferência de calor acontece pela movimentação da massa do fluido, que é basicamente quando o ar está se mexendo, vocês estão trocando temperatura. Ele está pegando a pessoa que está com a temperatura mais alta e jogando para que está mais baixa até encontrar um equilíbrio. Isso acontece com qualquer fluido. Gases, líquidos, plasma, enfim, ele sempre vai fazer isso. E a última forma é a radiação. Se você ver o vídeo das estrelas, que ele vai estar aparecendo aí em algum lugar, o vídeo das estrelas eu falo que a forma que a estrela encontra para eliminar energia extra e diminuir sua temperatura é emitindo radiação. Radiação é a terceira forma de emitir calor, que ele vai emitir ondas eletromagnéticas para poder descarregar esse calor em outros corpos. E a gente pode dizer que existem dois tipos de calores, o sensível e o latente. O sensível é quando existe energia o suficiente para a temperatura do objeto mudar. Ele está a 10 graus e agora ele está a 11. Então a gente tem um calor sensível. Agora, quando um objeto ele muda o estado físico dele, como por exemplo, se você pega um cubinho de gelo e joga, sei lá, numa frigideira e ele começa a evaporar, você teve uma troca de estado físico. E essa mudança de estado físico a gente dá o nome de calor latente, que é o calor com energia suficiente para mudar o estado físico de uma matéria. Beleza? Isso ficou claro? Espero que sim. Se não ficou claro, deixa aí nos comentários que eu vou esclarecer melhor. E a temperatura? A gente já entendeu que o calor é, digamos, a movimentação da temperatura, a relação entre a temperatura de dois corpos mudando, ou seja, não existe calor se não houver corpos com temperaturas diferentes para mudar de lugar, para equilibrar esse sistema. E a temperatura, ela tem a ver com a agitação molecular de um corpo. Lá no seu corpo, ou em qualquer outro material físico, qualquer outra matéria, você deve lembrar que existem átomos. E lá tem, por exemplo, um elétron girando em torno dele. E o próprio átomo, as próprias moléculas do material que você está olhando, seja, por exemplo, um pote de vidro, elas estão tremendo. Conforme essa agitação aumenta e eles começam a bater uns com os outros, você vai medir a temperatura, se a temperatura está mais elevada. Então, a temperatura é o grau de agitação molecular de um corpo. Dessa forma, a gente não tem um limite de temperatura mais alto. A gente não tem uma temperatura que, quando você chega nela, não dá para aumentar mais. Mas nós temos o contrário, que é o zero absoluto. O zero absoluto é basicamente um corpo que as moléculas dele estão tão sem energia que elas sequer se movem, elas não vibram mais. E aí nós teremos um zero absoluto. Ninguém nunca conseguiu alcançar, só chegamos muito perto disso em laboratórios, mas a gente nunca observou na natureza, no espaço ou em laboratório o zero absoluto. Lembrando que a temperatura é uma grandeza física que é medida com um valor escalar. Valores escalares, ou melhor dizendo, é uma grandeza física escalar. Valores escalares são valores que a gente só precisa de um número para descrever. Por exemplo, o seu peso. Se você falar que pesa 70 kg, a gente entende que você está falando da sua massa e não precisa de mais nenhuma informação. Agora, se você fala para mim, putz, eu tô, sei lá, a 20 por hora, tá, na rodovia X. Beleza, você está a 20 por hora na rodovia X, mas você está em que sentido? Você está indo, está vindo, está indo para o leste, oeste, norte, sul. E daí seria uma grandeza vetorial, onde nós precisamos de mais informações para entender essa grandeza. Beleza? E basicamente é isso, espero que tenha ficado claro que é calor, então, só recapitulando, calor é a mudança de temperatura entre dois corpos. Ou seja, você tem dois corpos com temperaturas diferentes, você tem calor. Você não tem dois corpos com temperaturas diferentes, ou mais, você não tem calor. Ah, mas esse pote está a 1000 graus. Tá, mas ele está num sistema isolado, então ele não tem calor porque ele não está trocando a temperatura dele com nada. Beleza? Calor é a mudança de energia térmica entre corpos. Show? É isso, se você gostou e não está inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber novos vídeos quando eles chegarem. E se você ficou com dúvida, se alguma coisa não ficou clara, se você quer fazer alguma correção ou acrescentar algo, pode usar os comentários à vontade para isso. E como de costume, quando eu faço algum vídeo assim um pouquinho mais complicado, eu vou deixar vários links aí na descrição. Para caso você queira mais informação sobre calor e temperatura, vão ter uns links aí que você pode ler à vontade e se informar. Beleza? Valeu, falou e até mais.